Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Viver Além do Agora. É sempre bom lembrar que nossas conversas são inspiradas na doutrina espírita, mas o conhecimento que a gente compartilha aqui pode ser acolhido por qualquer pessoa, independente da fé ou religião. Isso é muito importante. Nosso objetivo aqui não é julgar, e sim refletir com respeito sobre temas delicados que fazem parte da nossa caminhada espiritual. E o episódio de hoje é exatamente sobre um desses temas, o suicídio. Exatamente. Um assunto que precisa ser tratado com seriedade e acolhimento, porque muitas pessoas ainda sofrem caladas. Por isso, antes de qualquer coisa, queremos lembrar que o CVV está disponível 24 horas por dia, pelo número 188. E também há apoio emocional e espiritual nas casas espíritas, igrejas e com profissionais da saúde. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Às vezes, uma conversa amiga muda tudo. E para nos guiar nesse episódio, vamos usar como base as perguntas 943, 944 e 957 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Na questão 943, Kardec pergunta de onde vem aquele desgosto pela vida que aparece em algumas pessoas, mesmo quando, aparentemente, está tudo bem. E a resposta dos espíritos é que isso, muitas vezes, vem da ociosidade, da falta de fé e de um certo vazio existencial. Quando a pessoa se desconecta de um propósito e deixa de usar suas capacidades em algo útil, ela pode entrar nesse estado de desânimo profundo. É curioso como o trabalho, quando tem sentido, deixa de ser um peso. Pelo contrário, se torna uma âncora emocional. Quem vive com propósito, com sentido, atravessa as dificuldades com mais paciência e esperança. Isso mostra que, mesmo diante das dores, há algo que nos sustenta, um motivo real para continuar. E é aí que entra a próxima pergunta de Kardec. Sim, na questão 944, ele pergunta se o ser humano tem o direito de dispor da própria vida, ou seja, tirar a própria vida. E os espíritos são bem diretos. Não, esse direito é exclusivo de Deus. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei natural. E aí vem a continuação na questão 957, que explica quais são as consequências espirituais dessa escolha. Exatamente. E os espíritos dizem que essas consequências variam muito, dependendo das causas e das intenções de cada um. Mas uma coisa é comum a todos os casos: o desapontamento. Ou seja, o espírito percebe que a dor não acabou. Ele continua existindo, continua sentindo, só que agora, numa condição ainda mais difícil. Isso se dá porque o laço entre o corpo e o espírito é rompido de forma brusca. Na morte natural, esse laço se desfaz aos poucos. Já no suicídio, é como se fosse arrancado. Esse rompimento abrupto gera um trauma energético. Muitos espíritos continuam ligados ao corpo físico, mesmo após a morte, sentindo os efeitos da decomposição ou vivendo uma espécie de ilusão, como se ainda estivessem encarnados. E além desse sofrimento emocional e espiritual, o perispírito, que é esse corpo mais sutil, também sofre danos. E esses danos podem refletir na próxima reencarnação. Por exemplo, se o ato causou danos ao crânio, o espírito pode reencarnar com problemas na fala ou na visão. Se foi por afogamento, pode surgir alguma condição respiratória. Se foi por enforcamento, pode vir com uma vértebra fragilizada e até desenvolver paraplegia depois de uma queda simples. Mas é muito importante deixar isso claro. Isso não significa que toda pessoa com deficiência física ou mental foi suicida em outra vida. De forma alguma. Esse tipo de associação direta seria um erro e um julgamento cruel. O objetivo aqui não é rotular ninguém. Pelo contrário, é olhar com compaixão. Cada um de nós enfrenta desafios únicos na jornada espiritual. Essas provas não são castigos,
mas oportunidades de evolução e reajuste. E superar esses obstáculos traz méritos enormes ao espírito. Inclusive, o Espiritismo fala também sobre o chamado suicídio inconsciente, que acontece quando a pessoa se destrói aos poucos, através de vícios ou abusos. É verdade. Mesmo esses comportamentos podem gerar consequências futuras, como uma espécie de alerta espiritual para que o espírito busque outro caminho. E tudo isso está relacionado ao livre-arbítrio. Os espíritos usam uma metáfora bem interessante. O corpo seria como o cavalo, e o espírito, o cavaleiro. Cabe a nós conduzir com responsabilidade. A mensagem central é essa: ninguém está condenado para sempre. Não existe punição eterna. O que existe é um caminho de aprendizado, cura e transformação. A doutrina fala, por exemplo, do Vale dos Suicidas, uma região espiritual onde esses espíritos permanecem por um tempo, geralmente equivalente ao tempo que ainda teriam de vida na Terra. E ali, apesar de todo o sofrimento, também existe amparo. Existem grupos de socorro, como a Legião dos Servos de Maria, que trabalham incansavelmente no resgate desses irmãos. E quando há merecimento, esses espíritos são levados para regiões mais elevadas, passam por tratamentos e depois são preparados para uma nova encarnação. É uma chance real de recomeço. Essa visão nos mostra o quanto Deus é misericordioso. Nenhuma alma é esquecida. Cada existência, por mais difícil que seja, é uma bênção, uma oportunidade de crescimento. E se você que está nos ouvindo estiver enfrentando momentos difíceis, por favor, não guarde isso só para você. Fale com alguém. Busque ajuda. Há sempre uma saída, sempre um caminho possível. O CVV está disponível no 188, 24 horas por dia. E se você tiver a oportunidade, busque uma casa espírita, um grupo de apoio, alguém que possa te ouvir sem julgamento. A vida é o maior presente que temos. E mesmo nos momentos mais escuros, é possível encontrar luz. Porque, como Jesus nos disse, nenhuma ovelha se perderá. Obrigado por estar conosco em mais esse episódio. Que a gente continue buscando juntos compreender, acolher e viver além do agora. Obrigada pela sua companhia. Até aqui, grande abraço e até a próxima segunda. Que tenhamos todos uma ótima semana, com serenidade no coração e pensamentos elevados. Que nossos amigos espirituais te envolvam em um manto de paz, cura e amor, onde quer que você esteja. Nos encontramos no próximo episódio.